vão caminhar aí, porque aí a próxima aula seria no laboratório. As próximas, no plural. Mas aí eu tenho que ver se eu consigo aí com esse... Eu consigo com o pessoal resolver isso aí. Estou tentando aí. Porque parece que eu fiz uma pesquisa aqui, alguns não tinham notebook, senão a gente fazia aqui mesmo, né? Mas aí apareceu alguns alunos que não têm, ou está com o notebook com algum problema, aí a gente vai tentar pleitear um dia lá. Um dia não, pelo menos 2, né? Então essa seria, se tudo der certo, essa seria a nossa última aula aqui, né? Essa apresentação, e na próxima a gente focaria a mão um pouquinho na prática. Isso. Mas estou conversando aqui no WhatsApp aqui com o pessoal aqui, ver se a gente escola uns 2, 3, uma sala com alguns computadores e alguns programas aí que nós precisamos. Bom, o pessoal vai começar a aparecer já aqui, né? É sempre assim. Enquanto isso, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos aí chamar o nosso último conteúdo aí do nosso... Professor. Nosso material. Pode dizer. Professor. Sua tela não está aparecendo. Não está aparecendo? Vamos de novo. Estou ouvindo uns trovões aí. E agora, está aparecendo? Tá, agora tá. Como é que tá a transmissão? Tá boa? Tá tranquilo. Vamos deixar assim mesmo, né? Se o negócio ficar ruim, aí a gente coloca o cabo. Às vezes piora, né? Então, o time está ganhando, não se mexe, vamos deixar assim. Então, nós estamos indo aí para o nosso último conteúdo, tá? Que são os controladores P&D. Essa última unidade, unidade 4. E se tudo der certo, né, conforme eu estou falando para vocês, as próximas aulas serão práticas, tá? Mas enquanto ainda não, né? Por hoje nós vamos falar um pouquinho dessa última unidade que a gente tem, que são os controladores P&D, né? São alguns controladores, tá? Vamos dividir a aula em 2 partes, uma antes do intervalo e outra depois, tá? Antes do intervalo a gente traz as primeiras sessões da última unidade e depois acho que a segunda sessão, tá? Pessoal, então até aqui o que a gente já viu? Os fundamentos do controle, né? Nós começamos estudando com a ideia do que era o controle, a ideia mais básica do que seria controlar alguma coisa, né? Que seria um fenômeno onde você controla alguma coisa, né? Você tem um tipo de entrada e você controla para ter a saída desejada, né? Nós vimos aí algumas definições, né? Como, por exemplo, o que seria uma malha fechada, o que seria uma malha aberta, né? Para vocês imaginarem aí os projetos que vocês vão lidar com eles. E, evidentemente, trabalhamos aí com a representação, né? Representando sistemas dinâmicos e seus modelos matemáticos, né? Vocês vão se puxar aí na memória, que os primeiros conteúdos que a gente viu aí foi a transformada de Laplace, né? Porque por motivo do trabalho da função de transferência, né? No domínio da frequência. Nós vimos aí também a parte de modelagem matemática do sistema. Vimos algumas outras coisas didáticas, como é o caso da representação em diagrama de blocos, né? É uma representação visual. A gente olha para o desenho e entende mais ou menos como é que está funcionando. Mas, evidentemente, também estudamos os fundamentos matemáticos das coisas, tá? Então, nós começamos desde o início do controle, nomenclaturas básicas, diferentes arquiteturas de controle e as maneiras de representar sistemas dinâmicos e seus modelos matemáticos. Nós também aprendemos como proceder para analisar sistemas dinâmicos, tanto no domínio do tempo ou como no domínio da frequência, né? Para a gente poder analisar o quê? O desempenho de um sistema. E aí a gente estudou aí a transformada de Laplace justamente porque se a coisa ficar difícil no domínio do tempo, dá um pulinho para o
domínio da frequência, né? Usa Laplace, como vocês já viram e veremos mais adiante, nós temos funções prontas para isso aí no MATLAB, para passar de um domínio para o outro. Isso aí não é. A gente não tem que ficar fazendo aquela integral lá da transformada Laplace toda hora, né? Não tem isso. E mesmo aqui na prova, né? Vocês puderam usar a tabelinha, né? Mas eu acho que todo mundo fez, né? Mas todo mundo fez a perguntinha transformada Laplace. Mostraram que isso aí não era um problema, tá? Nós também já vimos aqui técnicas para análise da estabilidade do sistema, né? Aliás, mais do que isso, né? Nós vimos o que significa a estabilidade de Bibo, né? Que é a entrada limitada, a saída limitada. Quando é que acontece a estabilidade? O que seria a estabilidade? A importância da estabilidade? O que seria a instabilidade? E técnicas para calcular a estabilidade, tá? Acho que isso aí está na prova, hein? Acho que cai na prova, hein? Técnicas para calcular a estabilidade. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui na prova de vocês. Acho que ela não vai aparecer na tela. Acho que o PowerPoint não sai dali enquanto eu dou uma olhada na prova. A prova está quase pronta, hein? Vai cá. Já. Vai cair aqui, ó, técnicas para calcular a estabilidade do sistema. Ixi, vai aparecer uma função de transferência ali, ó. Eita, vai aparecer uma função de transferência. E o cidadão vai ter que dizer se o sistema é estável ou instável, olhando para a função de transferência. Então, né, isso aí vai cair na prova, 900 pontos, já olhei aqui, ó. Rapidamente, vou até fechar antes que eu acabe colocando isso aqui na tela sem querer. Vai cair aqui. O cidadão determinar 900 pontos, já estou falando até a pontuação, é quase 1000 pontos, uma perguntinha só. Cidadão determinar se o sistema é estável ou instável. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá naquela unidade. Ou na aula, acho que na aula é melhor, porque a prova é baseada na minha aula, mais do que no livro. E vocês vão ver que a gente estudou técnicas para calcular a estabilidade do sistema. E uma maneira, por exemplo, com a função de transferência, era você calcular as raízes, né, do denominador. Calcular os polos. E aí tinha uma regra lá, se a parte positiva, se a parte real é positiva, né? Cada país que você tem, o sistema é instável, né? Mas tinha também um negócio lá que você não precisava calcular as raízes, né? Se você tivesse um polinômio de 5º grau, por exemplo, tinha maneiras de determinar só batendo o olho. Não, sem saber as raízes. Tinha um método lá, mas tinha um negócio que você falava assim que você nem precisava fazer conta. Era só olhava. Mudar o sinal. Mudar o sinal ou ter um elemento nulo, lembra? Então, isso. Então, se você olhar o polinômio do denominador, tá um polinômio lá. Essa é a quinta, mais essa é a quarta, mais S ao cubo, mais S e pulou o S quadrado. O que significa? Que tem um zero ali que você não precisa fazer conta, né? Tinha uns... Então, isso aí é o que a gente viu na penúltima aula, essa questão da estabilidade. E está na prova, tá? Esse aí está na prova valendo 900 pontos já. Isso aí já, quem está acompanhando a aula hoje já está sabendo, tá? Tá bom? Então, foram apresentadas técnicas para análise de estabilidade e métodos de estudo de faixa de valores de parâmetros do sistema para o qual o sistema se torna estável ou instável. E agora serão apresentados tipos de controladores, os tipos de controladores mais utilizados na indústria, entre eles o controlador PID. Aí embaixo, aí, para ninguém ter dúvida do que se trata, né? O controlador proporcional integral derivativo. Já a gente vai entender cada palavrinha dessa. A gente começa pelo começo, né? E depois a gente chega no final, como diria o Raul Seixas, né? Nesta unidade, na unidade 4 do material de vocês, são apresentados os tipos de controladores
mais utilizado nas indústrias, né, o PID. Vocês também aprenderão sobre métodos utilizados para ajustá-los, né, os métodos de sintonias de PID. E na aplicação desses conceitos, nós utilizaremos o MATLAB, né? É isso aí que eu estou tentando organizar para a gente brincar um pouquinho com o MATLAB. Tá bom? Como eu disse que a gente vai começar do começo, a gente começa da seção 4.1 do material de vocês, falando sobre os controladores industriais, tá? Então, o que a gente vê nessa primeira seção do material de vocês? Nós aprendemos quais são as ações básicas de controle, tá? Que são as constituintes dos controladores vastamente utilizados nas indústrias, e aí nós temos 4 possibilidades: liga e desliga, proporcional, derivativo e integral. Vocês já viram algo nesse sentido? Já, né? Então isso aqui vai ser bem... Vai ser uma coisa nostálgica, vai ser relembrar alguma coisa, né? Mas é isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo, não tem nada demais aí não, tá? É o que você está pensando. Liga e desliga é um tipo de controle que você... O botão da luz, né? Eu vou controlar a luz dessa sala. É o liga e desliga, né? Isso, liga e desliga, né? Malha aberta, será? Talvez. Agora, se você colocar essa automação aqui, cai uma malha fechada. Você tem outras opções de ligar e desligar. Não tem muita função, né? Não, só liga e desliga muita coisa. Agora, quando você coloca a automação, você tem várias possibilidades. Sim. Nós temos o proporcional, derivativo e integral, tá? E é meio intuitivo mesmo, tá? Deixa eu só ver se tem alguém falando aqui alguma coisa aqui na reunião. Só da reunião tá falando alguma coisa? Não. Não. O pessoal tá dormindo em casa. O pessoal não veio para dormir na aula, tá dormindo em casa. Fica aí o registro da denúncia. Tudo bem. Seguimos. Tá bom. Então, cada uma das ações básicas causa efeitos característicos ao serem aplicados em uma malha de controle, né? As ações básicas são essas aqui: liga e desliga, proporcional, derivativo e integral. Cada uma delas causa efeitos característicos ao serem aplicados a uma malha de controle, né? O que estamos falando? Cada uma tem que ser vista de forma particular, né? Nós veremos separadamente, uma por uma. Liga e desliga. Depois nós passamos para proporcional, depois para derivativo, e depois tudo ou misturado, né? Tá? Mas inicialmente a gente começa um por um, tá? Essa primeira parte da aula, tá? Então é importante que a gente conheça esses efeitos que serão causados por cada tipo de ação dessa, tá? Porque quando você vai desenvolver um controlador, é interessante que você conheça os efeitos causados por cada ação dessa, tá? Para você poder saber ajustar, né? De algum modo, tá? Né? Para resolver algum problema ou para deixar que o seu sistema opere de forma perfeita em alguma situação, tá? E, evidentemente, é isso aí, né? A gente também vai introduzir alguns exemplos, né, de circuitos elétricos que funcionam com ações de controle proporcional, derivativo e integral, tá? Assim como esquemas né, nós temos no material de vocês alguns modelos que tratam de esse negócio de ar, né? Que não é muita praia, né? Se chama pneumáticos, né? Muitos pneumáticos. Mas aí eu até tenho um pouco de dificuldade aí para interpretar essa parte, tá? Essa parte do ar, tá? E nós temos também os hidráulicos também, que também é outro interesse aí, né? Também para os engenheiros eletricistas também, por que não, né? Também. Tá? E essas coisas aí vão aparecer aí mais adiante, tá bom? Quando a gente vai controlar um sistema dinâmico, geralmente a gente deseja que o sistema seja uma referência definida de alguma maneira, certo? Então, né,
Se a gente vai controlar um sistema dinâmico, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o tipo de controle que a gente tem, tá bom? Nós vamos tomar um exemplo aqui, tá? Vou trazer para vocês esse exemplo aqui de um HD, de um notebook. O HD de um notebook, ele precisa gerar a uma velocidade constante, né? Isso aí é só um exemplo, tá? 7.200 rotações por minuto. E aí um problema que vocês têm, uma situação, vamos chamar assim, é que quando você move o computador de um lado para outro, isso pode fazer com que cargas atrapalhem a rotação do disco, né? Ou seja, você tem o HD trabalhando nessa rotação ali de 720 RPM, mas se você for mexer com o computador, pode ser que você tenha problemas com essa rotação aí, alguma coisa interfira nessa rotação, e aí você pode ter o quê? Erros, né? Erro de leitura de dado, erro de gravação de dado, né? Ou às vezes até dados podem ser corrompidos, né? Esse tipo de coisa aí. Então imagina que aí você quer atuar de uma forma a controlar esse problema, né? Para evitar esse tipo de problema, você poderia fazer o quê? Ou você poderia pensar o seguinte, ó, o motor que gira o disco recebe uma entrada, tensão, a partir de um controlador, né? Aí entra, então, o controlador para que você consiga lidar com esse problema, que é a possibilidade do movimento da máquina em si atrapalhar ali a rotação do HD, né? Então, qual que é a função? Ele vai ter como entrada o erro, né? O valor desejado menos o valor atual, a diferença entre o que se deseja e o que se tem, né? Isso do sensor para você obter esse erro, e esse erro aí vai ser a entrada do controlador, né? A partir dessa informação você vai calcular a tensão que deve ser aplicada ao motor, né? Você vai fazer então o controle, né? A partir dessa informação você vai fazer o controle, né? Você vai calcular a tensão que tem que aplicar ao motor, que faz a rotação do HD, né? De forma que, mesmo com os distúrbios de uma movimentação do notebook, o sistema continue a girar com a velocidade pré-definida, né? Ou seja, você vai criar um controle aí para que esse movimento da pessoa carregando o computador não interfira ali na velocidade do HD ali, né? Para que essa velocidade seja a velocidade pré-definida, tá? E nós temos uma figurinha a seguir ilustrando essa situação, né? Você tem a velocidade desejada como entrada aqui no início, aqui no final você tem a velocidade do disco, essa é a sua saída, né? Aqui, ó, antes da dinâmica do disco, nós temos os distúrbios, né? Bem aqui nesse momento, né? Vamos olhar aqui passo a passo. Velocidade desejada. Aqui nós temos o erro de velocidade, né, que é a realimentação, né, o controle da velocidade, aplica-se a tensão ao motor, né, aqui onde a gente tem os distúrbios, que a gente espera que aqui ao final a gente tenha a velocidade desejada, né. Se a sua velocidade não é desejada, você tem um erro, né. Você tem que ter então você usa um sensor para verificar esse erro, e esse erro vai entrar aqui para você controlar, né. Essa daqui vai ser o diagrama de blocos, né, para esse sistema de controle de velocidade do HD. É um sistema para que você tenha uma velocidade que você já sabe qual que é, né, que é uma velocidade que você conhece, né, uma velocidade pré-definida, e que você tem que medir a diferença dessa velocidade que você já sabe qual é para o que está saindo, né? Então você tem um sensor de velocidade. Essa diferença é o erro, e é esse erro que você vai usar para aplicar a tensão específica que você precisa ali antes da dinâmica do disco, né? Se o disco resolver girar um pouquinho mais rápido, o que você precisaria fazer? Dar uma desacelerada. Se ele tiver um pouquinho mais lento, dar uma acelerada. Mas a saída tem que ser a velocidade pré-estabelecida. É isso aí que se espera, tá?
essa questão do erro, né, no controle, geralmente a gente fala o erro de operação, né? A gente fala assim, a gente utiliza o erro de operação, né, tá, para definir, para calcular a ação de controle. É o que acontece ali, né? A diferença entre a velocidade real e a velocidade pré-definida é o erro de operação, e a gente vai usar justamente ela para atuar no controle, tá? E as ações básicas, tá bom? São essas aí. Liga e desliga, ação proporcional, derivativa integral. Conforme eu já disse, a gente começa com ação liga-desliga, tá? Ação liga-desliga, matematicamente, ela é uma função que ela tem duas saídas possíveis, certo? Duas saídas. Uma saída você tem quando o erro é positivo e a outra quando o erro é negativo. Lembra ali da situação da velocidade? Pode ser que quando você movimenta o computador, a velocidade fique maior, você teria um erro, então, positivo. A diferença entre se você calcular a diferença entre a velocidade real, a real, não, a velocidade que você quer e a que está saindo, se a velocidade está maior, quiser a que você tem menos a que está saindo, vai dar negativo. Mas não importa se der negativo, porque um vai dar negativo, o outro vai dar positivo. Não importa a ordem que você colocar ali, né? Mas o fato é que, dependendo da forma que você pré-estabelecer, vai ser a saída da sua função U de T ali, que é essa função que é a ação liga-desliga, tá? Você vai falar, olha, está mais rápido, tomo uma ação, está mais devagar do que deveria, tomo outra ação, tá? Seria isso, tá? Chuva. Imagine o ar-condicionado. Esse aqui é daqueles antigos ainda? Não é bem caro. É daqueles que vai até atingir a temperatura e para. Então, aí a pergunta que o próprio ar-condicionado faz é o seguinte, tá mais quente do que deveria. Está na hora de dar uma ligadinha de novo, né? Mas supomos que ele também tivesse a possibilidade de falar, está mais frio do que deveria. Está na hora de desligar um pouco, né? Então, ele tomaria ações diferentes, baseado no quê? No erro, né? Isso. Passou do que deveria ou está faltando? Né? Essa seria a pergunta, né? No caso da velocidade do HDV, é o seguinte, a velocidade está maior, uma ação, que é desacelerar um pouco. Está menor, outra ação, que seria acelerar um pouco. Tá? Isso, matematicamente, representado seria assim. Primeira ação, se o erro é maior que zero. Segunda ação, se o erro é menor que zero, tá? Então, esse U de T ali é a ação do controle, tá? E de T, você sabe que é o erro, né, em termos temporais, já que a gente está trabalhando com T, vai prejudicar a internet, né? Tá? Se o erro for negativo aqui nessa representação, a ação é U2. Se o erro for positivo ou igual a zero, a ação é U1, tá? E agora é bom você entender que aqui a ação ela tem peso contrário uma da outra, né? Então, é comum que você encontre controladores em que o U2 ele é nulo ou igual o U1 negativo. Né? Vamos filosofar um pouco no U1 negativo. Você fala assim, ó, o ar está 1 grau abaixo. Você precisa aumentar para 1 grau a mais. Se você está 1 grau acima, você diminui 1 grau. Então, vai trabalhar ao contrário, né? Você pode usar o mesmo um positivo em cima ou negativo embaixo. Existem situações que, por exemplo, como a gente falou da lâmpada, poderia ser o 1 e o 0, né? O 1 podia ser 1 ligado e o 0 desligado, né? Você poderia também ter situação em que ele liga e desliga. Na verdade, acho que o caso do ar, ele seria só aumenta e desliga, né? Ele não... Esse ar aí, esse aí pelo menos, né? Claro, existem. O inverter trabalha todo o tempo, né? Mas esse aí seria assim, né?
Ele só teria uma ação, né? Se está muito quente, liga. E no caso contrário, ele desliga. Né? Seria o caso de ser 1 e 0 a segunda entrada. A geladeira também tem um sistema assim, né? Geladeira também não. Mas todas as coisas vai modernizando, vai ficando mais complicado, porque a geladeira também está mudando, cria outras. Tem também a questão de abrir a porta, que interfere. Mas seria mais ou menos assim, tá? Essa daí seria a representação da ação liga-desliga. Seria essa cara aí. A função que também é usada muitas vezes, a entrada degrau, né? A internet começa voltando aqui. O pessoal aí do online tá participando ainda? Como é que tá as coisas aí? Vocês dão um grito aí. Aparentemente sim, né? Mas eu não tenho certeza. Mas não tenho certeza. Então, aqui o liga-desliga seria o quê? Seria essa entrada aqui, ó, né? Isso. Mas eu acho que esse exemplo do liga-desliga aqui veio para contradizer aquela ideia nossa no início que o liga-desliga não poderia ser realimentado, né? É porque ali a boia está usando. Se encher, a boia vai fazer desligar. Vai desligar. Vai outra. Mas tem um R ali embaixo que é o quê? Né? Pelo desenho ali. É uma saída, né? É uma saída. Peraí, deixa eu só ler o enunciado aqui. É um sistema de controle de nível de um tanque, né? Controla o nível do tanque. Ou seja, se está no nível bom, ele vai desligar, né? Sim. Ele vai ser um sistema realimentado, né? Esse aí é um sistema malha fechada. Malha fechada. E funciona com liga-desliga. Malha fechada. Esse aqui também esse sistema aqui de outro mundo é a caixa d'água da sua casa. Tá? Porque ele está aí para controlar o nível, né? Ou seja, para manter cheio, vamos dizer ali, né? O reservatório. Tá? Então ele precisa de um sensor. Quem que é o sensor aí? A boia, né? Tá? Tem umas letras aí que eu ainda não entendi. Estou olhando aqui o C, o H é a altura, né? Da água ali. É o registro. E supõe-se que está. Então, que. Não, mas que vai abrindo e a água vai saindo, e aí o negócio vai realimentando, né? Então, o que a gente tem aí? Trazendo esse controle aí para a forma de função de transferência. A gente tem uma entrada aí e uma saída lá do outro lado, tá bom? E nós temos um erro. O que seria o erro nesse caso aqui? O que seria o I de erro aí? A diferença entre o nível que se quer, né, o cheio ali, vamos dizer, e o que está. Então, no caso, o erro é o nível da... Isso, porque vamos pensar que a água vai ficar nessa altura aqui. E aí, a água está um pouquinho mais para baixo. Essa diferença é o erro, né? A diferença entre o nível que você quer e o que você tem é o erro. E esse erro vai ser detectado por quem? Pela boia. Exatamente. A boia é o sensor aí. A boia vai ser o sensor e aí, vai, detectando essa diferença, né, a boia detecta essa diferença, vai fazer o quê? O negócio vai abaixar aqui, né, da boia, ó, a boia abaixa, a água abre lá, cai água, a hora que a diferença for zero, fecha o negócio.
fecha o negócio. Só que tem um intervalo ali, né? Para a água ficar caindo, né? Tem um intervalinho para a água ficar caindo, tá? Que é esse intervalo diferencial aqui, tá? Tá? Então, você tem uma faixa de valores entre o erro máximo e o erro mínimo permitido. Entendeu? Aí ele começa a depois desse determinado erro. Isso. Exatamente isso. Né? Então, vai ter um intervalo aí. Aí, nesse meio termo aqui, como seria? Então, eu tô imaginando aqui que ele supõe que ou está aberto ou fechado, né? Porque é liga e desliga. Porque a gente... porque você sabe que não é bem assim, né? Na verdade, conforme vai abaixando, a boia vai abaixando, já vai liberando água lá. Né? Não libera? Não libera? A boia elétrica, né? É verdade. Tem que chegar e... Tem que virar, né? Tem que acionar. É verdade. Não, então é isso aí mesmo. Então tá certinho. É isso mesmo. Ele tá lá, a boia tá aqui em cima, a boia tá baixando, tá criando um erro, né? A hora que a boia acionou lá, chegou aqui embaixo, ela aciona o negócio lá e fala, opa, erro máximo. Né? Então esse é o intervalo de erro. O erro mínimo é erro máximo. Ela permite que tenha um erro. Né? Quando chega no mínimo ali, ela aciona. Isso. Quando chega no erro máximo, né? O mínimo... Na verdade, o mínimo é em cima. Isso. Quando chega no máximo, aí vai acionar, aí vai ligar. Até encher de novo, né? Então, a gente tem um intervalo aí que a gente chama de intervalo diferencial, tá? Aí, se a gente fosse usar esse intervalo que ele vai enchendo, como que seria? A volta, quando ele vai enchendo, o tempo ali... Ele não vai ficar... Até desacionar de novo, vai ter outro tempo, né? Só que ele vai ficar acionado. Enquanto vai enchendo. Eu acho que faz parte do mesmo intervalo, tá? Do erro, entre o erro máximo e o erro mínimo, tá? Porque quando vai diminuindo, ele vai do erro mínimo até o máximo. E depois ele volta do erro máximo até o mínimo. E o erro tem que ser zero no final das contas, né? Poxa. O erro no final das contas tem que ser zero. Como se fosse um gráfico, né? Ele vai... Isso. Vai zerando. Isso. E aí... Mas aí nós temos que tomar um cuidado com o seguinte, né? Porque ele vai ligar quando o erro for máximo, né? O erro for máximo vai ligar. E quando que ele vai desligar? Quando o erro é zero, né? A diferença é zero. Mas nesse caso você vai ter esse intervalinho, tá? É o caso da aplicação, né? O caso particular da aplicação, tá? Então, com a presença do intervalo diferencial, que é o que você tem ali na figura ali, entre o erro máximo e o erro mínimo permitido, para a qual a ação do controle não muda de valor, ou seja, ali nesse intervalo ele não vai desligar e nem ligar, né? Tá? Não vai ficar ligando e desligando no meio do processo, né? Não faz sentido, tá? Com isso, a quantidade de chaveamentos diminui e, consequentemente, a vida útil do componente que faz o papel de chave aumenta, né? Claro, né? Se você imaginar que ele ficasse ligando e desligando, você ia ter um problema aí, né? Aliás, isso pode acontecer, né? Se você tiver um equipamento, por alguma razão, ele comece a fazer isso, vai dar um problema. Né? Meu pai tem gado lá e ele usa isso aí para encher o custo do gado, né? Ele precisa sair. Mas, às vezes... às vezes acontece algumas coisas. Tá? O resultado da presença de intervalo é mostrado na figura que eu já vou apresentar aqui, né? Olha aqui, a figurinha aqui para mostrar o comportamento do sistema com esse intervalo diferencial. Esses H aqui são as alturas, né? O nível permitido. Né? Significa que você vai ter aqui, ó, uma oscilação aqui, né? Entre o H1 e o H2. O H2 é o máximo. Isso, o nível... o erro máximo e nível mínimo, né? Vamos dizer assim. Enquanto o H1 é o erro mínimo, nível máximo. Então vai ter uma oscilação aqui, né? Porque, tipo assim, ele não deixa ficar abaixo do H2 ali. Se chega no H2, ele começa a encher de novo. Né? E também não fica acima do H1, né? Vai ficar ali. Nesse... Tá?
nesse intervalo, tá? Esse aí é um exemplo para a gente de ação liga-desliga, tá? Do uso do liga-desliga, da ação do liga-desliga. Deixa eu ver se o pessoal aqui. O pessoal não respondeu se estava. Pessoal que está online aí, escreve aí no chat aí que tá tudo bem aí, que está participando. Por favor. Não há dúvida se o pessoal está acompanhando ou não. O próximo, vou até dar uma olhada no grupo aqui da disciplina. O próximo é o controle proporcional, que, como o próprio nome diz, é isso aí mesmo, né? É uma ação de controle proporcional. Ó, já está chiando aqui um negócio aqui. José Fernando está guardando no loop. Ah, tá tudo ok. Beleza. Então, o próximo... Então, tá uma chuvinha boa lá fora. O próximo é a ação de controle proporcional. Como o próprio nome diz isso, é isso aí mesmo, uma ação de controle proporcional. Bem ao contrário do liga-desliga, né? Desliga, você só tinha duas opções. Liga e desliga. Agora é proporcional, né? Significa que o sinal do controle ele é dado pela multiplicação do erro por um número real. Né? A gente vai lembrar no sistema de malha fechada o ganho, né? Lembra da palavra ganho? Mencionei aqui algumas vezes. Ganho. Significa, então, que a gente vai multiplicar o erro por um número real, né? Matematicamente ficaria assim, ó. O UDT é a sua entrada do sistema, certo? Como é que vai ser feita a realimentação? Né? A entrada será o erro multiplicado por um número, certo? Por um número real. E esse número real, ele é dado aqui, né, no domínio aqui da frequência, por o DS dividido por E de S. O DS é o quê? Entrada. E E de S? E de S é o erro. O erro. Tá bom? A gente já viu que o KP ali pode ser chamado de ganho, tá? A gente já chamou ele de ganho, tá? Esse carinha aqui que apareceu aqui na equação 4.2, 4.3, a gente já chamou ele de ganho. Pode continuar chamando ele assim, ele não liga, tá? É o número real que você vai multiplicar. Nesse caso, você vai multiplicar o erro por ele, tá? Como ele também representa uma ação proporcional, ele é chamado de ganho proporcional. Então, seria o caso de um ganho proporcional. A sua aplicação em um sistema de malha fechada faz com que o sistema controlado apresente um erro de regime permanente em sua resposta. Olha que coisa interessante. Então, você está corrigindo o erro, né? Você vai pegar o erro e corrigi-lo, né? Você, usando essa constante. Mas você vai ter um erro de regime permanente na sua resposta. Você não vai eliminá-lo. Não é assim, primeiro passo, eu eliminei o erro. Não. Você está fazendo isso. O erro vai ser... Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? A seguir eu tenho uma figura, que vai ser um diagrama de bloco, para um sistema de primeira ordem, né, da equação 4.4, que é essa que está ali embaixo, né? Bem simples, uma função de transferência com polinômio. Aquele ali é fácil de descobrir se é estável ou não, né? Qual que é a raiz ali? É -1, né? -1. Então, tranquilo. Se cair na prova por se é estável, tá bom. Então, eu vou apresentar uma figurinha para vocês já, que é o diagrama de bloco para um sistema que envolve essa função de transferência que está ali, tá? E mostra a resposta ao degrau unitário do sistema em malha fechada, tá? Usando o ganho proporcional. A figura que eu estou falando é essa daqui, tá? Olha aqui. Esse capeta colocado aqui, mas... Bom, vou deixar ele. Vamos. É o ganho, isso, é o ganho, tá? Então, aqui, ó, tá a função de transferência mencionada, certo? Função de transferência mencionada aqui. Aqui é a nossa saída, certo? E, evidentemente, aqui, ó, você tem que ter um sensor aqui para dizer se a sua saída, se ela é igual à saída que você quer. Ou se tem um erro, né? Você vai calcular a diferença
entre a saída que você quer e a saída que você tem um erro. Esse erro, ele é multiplicado pelo KP. Perfeito. Certo? E aí você nota que chega aqui e faz o loop, né? Por isso que você tem um erro permanente, tá? Um erro permanente, não. É um erro de regime permanente, tá? Tá bom? Então, essa daqui seria a estrutura, tá? No caso do controle da ação proporcional, tá? O diagrama de Bode, que é o que a gente viu na última aula, vai mostrar essa questão do seu erro permanente ali, né? Aqui nós temos alguns valores de K, ficou muito pequeno aqui para enxergar, né? K igual a 1, K igual a 10 e K igual a 100. K igual a essa curva aqui, K igual a 10 essa, e essa daqui K igual a 100, né? Está vendo aqui, ó, que conforme o valor de K vai aumentando, né? A minha linha ela vai se mantendo, e depois ela escapa ali, né? Mas ela dura mais tempo aqui, né? Para esses valores. Porque o valor de K, na verdade, ele está corrigindo o erro, né? Para sua resposta que você quer, tá? Ali embaixo nós temos a frequência. A frequência, o que a gente vê também é aqui, ó, né? Aqui está o domínio da frequência, né? E aqui está a fase, né? A gente vai vendo o quão defasado vai ficando aqui. Aqui também é a mesma coisa. K igual a 1 aqui, K igual a 10 e K igual a 100. No gráfico da magnitude, nesse primeiro aqui, a gente percebe que com o aumento do K, a amplitude da resposta do sistema vai tentar, né, de alguma forma, se igualar à amplitude da entrada, né? Da entrada da RDS, né? O sistema final vai tentar se igualar, né? Porque você está corrigindo, tá? Já se a gente tivesse sistemas de segunda ordem, por exemplo, em sistemas de segunda ordem, a gente anularia o erro. Porque isso aí é um sistema de primeira ordem, tá? Tá bom, mas é isso aí. Esse seria o controle proporcional, né? Você só multiplica o seu erro por uma constante. E o tamanho dessa constante aí vai depender do que você quer, né? Do que você quer. Essa é uma ideia. A próxima ideia é a ação derivativa. A ação derivativa, conforme o próprio nome também indica, ela é definida pela derivada do erro. Derivada de quem? De novo, do erro, né? Sempre vai aparecer o E de T, que é o erro. Então, matematicamente, nós temos essa equação 4.5, né? Onde o U de T vai ter essa cara aqui, ó, né? De forma bem simples aqui. Quer dizer, as duas formas são bem simples, não sei qual vocês preferem, né? O que muda aqui é só a maneira de escrever a derivada, né? Mas, quando a derivada é em função do tempo, você pode colocar o ponto aqui, né? Mas, enfim, tem um TD ali multiplicando a derivada do erro, né? E o TD vai ser o tempo derivativo, vai ser chamado tempo derivativo. E o E ponto de T é a derivada do erro. No domínio da frequência, né, nós teríamos, então, que a entrada pelo erro vai ser o TD vezes o S aqui, né? Domínio da frequência, tá? Algumas informações nesse caso. O diagrama de Bode de um sistema em malha fechada vai ser similar ao da figura 4.5. Cadê a figura 4.5? Então, o diagrama de Bode vai ser similar ao desse caso aqui, tá?
que é esse aqui embaixo. Esse aqui é o diagrama de Bode, né? Tá? Vai ser similar. Me perdi. Mas com o controlador sendo uma ação derivativa. Tá? O diagrama de Bode vai ser similar, mas você não se esqueça que o controlador não é mais um número real multiplicando por um erro. Não. Ele é uma ação derivativa. Na verdade, é um número real, mas é um número real de outra maneira, obtido de outra maneira, né? Por meio de uma ação derivativa, tá? E aí nós temos aqui a seguir aqui como ficariam as coisas, né? Porque quem vai mudar aqui é o valor do TD, certo? Quem que é o TD? Esse cara aqui, ó. Né? O tempo derivativo. Ele vai ser o valor. Ai, do céu. O que está acontecendo? Tá bom. Vamos ficar longe do computador. Tá? Então, esse TD aí vai ser o número que vai variar aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vemos aqui na primeira parte aqui a questão da magnitude, né? TD igual a 1, TD igual a 10, TD igual a 100, né? A gente percebe que aqui nós temos valores negativos, tá bom? E em algum momento elas vão se estabilizando aqui em momentos diferentes, né? Para cada valor de TD, tá? Já na frequência a gente tem essa defasagem ali, considerando uma para outra. Tá? Então, com o aumento do tempo derivativo, a magnitude 0 dB e a fase de 0 grau vai se estendendo para as baixas frequências, né? É o que a gente está vendo aqui, né? A frequência está aqui, ó, nesse eixo. Aqui está a fase, e aqui é a magnitude, né? Isso torna a resposta do sistema mais sensível a variações do erro. Ó, essa parte é importante. E isso torna a resposta do sistema mais sensível às variações do erro. Ou seja, é o que a gente quer, né? Então, um sistema que consiga, né, se você quer corrigir uma coisa, se você tem uma saída desejada, você quer que o seu sistema ali, né, ele, de alguma forma, ele consiga te entregar o erro mínimo ali, né? Mesmo que seja permanente, mas que seja o mínimo possível, tá? Então, é interessante que a resposta do sistema seja mais sensível a variações do erro. Por outro lado, no regime transiente, o aumento do TD, né, do tempo derivativo, faz com que o sistema tenha um maior tempo de acomodação, que pode ser visto no gráfico da figura 4.8, devido ao zero que o controlador adiciona na origem do plano complexo, né? A figura 4.8 é o lugar das raízes do sistema de primeira ordem, né, da ação derivativa, né? Aqui nós temos o eixo real e o eixo imaginário, né? Aqui nós temos uma raiz aqui e a outra aqui, né? E a gente vai se lembrar da importância, né? Qual que era a raiz original aqui desse problema aqui? A raiz original era -1, né? Originalmente era -1, era bem simples aqui, quando o sistema era só isso, né? Porque originalmente o sistema era só isso, só essa parte. Mas quando você faz o controle, você introduz algo mais, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que o aumento do valor do TD vai fazer com que o sistema tenha um maior tempo de acomodação, né? Isso acontece porque o controlador vai adicionar na origem do plano complexo um zero, né? A origem do plano complexo. Cadê a figura? Bem aqui, ó. Um zero, bem aqui, ó. Certo? E chega na hora da ação integral de controle. Ela é dada pela integral. Anteriormente, pela derivada. Agora, pela integral do sinal do erro. Tá? Não do erro, do sinal do erro. Tá? Representada pela equação
equação 4.7. Então, nós temos aqui o nosso U de T é 1 sobre TI. TI não é tempo derivativo, é tempo integrativo. Integral de 0 até T, G de T dt. Né? Ou no domínio de Laplace ficaria com essa forma aqui, né? O de S sobre E de S é 1 sobre TIS, né? O P que percebe o S, e esse TI é o tempo integrativo. A ação integrativa tende a mitigar o erro de regime que pode haver na resposta do sistema, mas pode fazer com que a resposta apresente oscilações que decrementem lentamente. Eu acho que está errado. O que geralmente é um comportamento indesejável, tá? Então, ela tende a mitigar o erro de regime que pode haver, mas pode fazer com que a resposta apresente oscilações, tá? E nós temos uma figura a seguir, né, que mostra a resposta à entrada rampa do sistema de primeira ordem, aquela mesma equação lá atrás, em malha aberta e em malha fechada para diferentes ações integrais. Da figura 4.9, essa daqui. Essa é a figura 4.9, os valores ficaram pequenos aqui. Nós temos T igual a 1, T 0.5 e T 0.1. E a curva preta contínua é malha aberta, tá? Essa daqui, ó, malha aberta. Né? A referência está aqui embaixo, né? É uma comparação da resposta do sistema não controlado com o controlado pela ação integral, né? Então, nós temos a malha aberta, né? E aqui nós temos o T1, o T05, né? Peraí. Acho que esse aqui de baixo é o T1, né? Esse aqui embaixo. Esse aqui do meio é o T05 e esse de cima é o T.01, né? Certo? Aqui embaixo é o tempo em segundos e aqui é a amplitude. Resumo. Ação proporcional. Bom, aqui não tem no resumo a questão do liga-desliga, mas o liga-desliga já ficou bem claro, né? O liga-desliga é o mais simples de você interpretar. Mas um resumo aqui envolvendo proporcional, derivativo e integral. PDI, nessa ordem que está aí, né? PDI. Ação proporcional. Não adiciona zeros nem polo no sistema. Aumento do ganho K diminui o tempo de subida, mas pode deixar o sistema com a resposta muito oscilatória ou até instável. Tem que tomar um cuidado, então, com a estabilidade. Ação derivativa. Adiciona um zero na origem do plano complexo, no lugar das raízes do sistema. Sua aplicação deixa o sistema mais sensível à variação do erro e pode aumentar o tempo de acomodação da resposta. É o tempo que leva para acomodar a resposta. Ação integral. Adiciona um polo. Ó, a adição derivativa adiciona um zero, certo? A ação integral adiciona um polo na origem do plano complexo, no lugar das raízes do sistema. Sua aplicação elimina o erro de regime permanente, tá? As anteriores não eliminavam, a integral elimina, mas pode tornar a resposta do sistema excessivamente oscilante, né? Aquela oscilação lá, e isso aí pode não ser interessante, né? Pode não ser o que você queira, né? Tá? Certo? Então, esse é um resuminho. Eu acho que a seguir, mas eu acho que já vem para a próxima aula. Deixa eu ver. Ah, não, ainda não. Resumo, né? Eu tenho mais um resuminho aqui sobre essas ações, tá? Aqui já envolvendo os sistemas eletrônicos, a questão dos sistemas a ar, né? E também os sistemas hidráulicos aí, tá? Com sistemas eletrônicos, é extremamente mais simples de se obter cada um desses tipos de ações de controle. Eu acho que anteriormente, até no caso da boia lá, a gente chegou a pensar nas possibilidades da boia ali, um sistema eletrônico e um sistema, vamos dizer assim, manual, né?
o sistema eletrônico realmente vai ser algo mais simples, né? Mais usual. Matematicamente mais simples, eu diria. Né? Não estou dizendo que ele é mais simples, mas se ele é matematicamente mais simples, ele acaba sendo mais simples de programar, mais simples de controlar também, né? Tá? Então, isso aí... Mas isso aí também eu acho que é uma questão assim, com um pouco de opinião embutida, tá? Tá bom? Para a ação liga e desliga, em uma aplicação em que a frequência de chaveamento é baixa, podemos utilizar relés, né, que tem como entrada uma corrente baixa, podem chavear circuitos com alta tensão, caso a frequência de chaveamento seja alta, né, frequência de chaveamento, muito chaveamento. Podemos utilizar transistores que podem chegar a uma frequência de chaveamento, são detalhes técnicos, mas basicamente é maneiras de você olhar aí, pensando na ação liga e desliga. Já para ações proporcional, derivativa e integral, que seriam as ações assim um pouquinho mais, né? Aí você utilizaria amplificadores operacionais, tá? Seriam as ações mais utilizadas, né? O liga e desliga é uma coisa assim. Sempre que a gente vai dar um exemplo, a gente pega uma coisa já não é mais assim. Você pega o ar condicionado, e fala, já não é mais assim. Pega a geladeira, já não é mais assim. Tá? E aí nós temos também um outro resumo aqui, né? Aqui nós temos um quadro com as ações básicas de controles com circuitos eletrônicos, né? Aqui na primeira coluna, circuito, na segunda coluna, função de transferência, né? Aqui nós temos a ação proporcional, aqui a derivativa e aqui embaixo a integrativa, tá? Como ficaria as situações, né? Ficou um pouquinho pequeno, depois vocês dão uma conferida na apostila, tá? Mas isso aqui é um resuminho, né? Aqui é o... Se eu não me engano, é out e in aqui, né? Tô com... Mas aqui o importante é o KP, né? O KP. Porque aqui na ação proporcional, o KP é o quê? É o número real, certo? Que aqui, no caso, ele é R1 por R2, negativo, né? Isso. Que estão aqui, ó, na figura, tá? Então, aqui os dois resistores, tá? Aqui no segundo caso, nós temos a ação derivativa. Então, não é o KP que a gente vai olhar, é o TD, né? A gente lembra que é TD vezes a derivada do erro, né? E o TD vai ser quem? Vai ser o R2 multiplicado pelo C1 aqui, tá? E, por último, a ação integrativa, que é o TI, né? Tempo integrativo, onde nós temos o R1 pelo C2 aqui, né? Que é o contrário, tá? Então, isso aí seria um resumo aí das ações básicas com circuitos eletrônicos, tá? Na apostila tá maior. Para olhar melhor, tá? E dito isso, a gente já vai para os controladores P e D. Mas eu sugiro um intervalo nesse momento. Sugiro um intervalo. O pessoal da online aí tem alguma coisa para dizer nesse momento? Tomar um café? Então, no intervalinho aqui de 20 minutinhos e a gente volta para o segundo turno. Parar de gravar.